O título aqui na minha Bíblia diz assim: Jesus anda por sobre o mar. E eu quero que você guarde esse título, porque depois nós vamos falar sobre ele. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vê ali, pastor, que atrapalha na hora da palavra. Eu queria que você, que está aqui para ouvir a palavra, ouvisse agora. Agora Deus está falando, amém, gente? Daqui a pouco a gente vai falar com Ele. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Diga glória a Deus. Primeira coisa, Pedro também andou sobre as águas. Nós lemos aqui que na hora em que Jesus, ele foi desafiar Jesus, dizendo: ó, se é o Senhor que está aí, então eu quero andar sobre as águas também. E Jesus fala aquela palavrinha mágica. Ele disse: vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas por que todas as vezes que se fala dessa passagem, que nós lembramos desse episódio, se enfatiza que Jesus andou sobre as águas e que Pedro afundou? Ele também andou, mas não por muito tempo. Aonde está a diferença de Jesus para Pedro nesse momento? Lembra que nós lemos que Jesus, despedindo as multidões, ele foi para o monte a fim de orar? E quando ele vinha do monte, de madrugada, o vento contrário, o barco balançando, açoitado pelas ondas, a Bíblia diz que Jesus foi ter com os discípulos, andando sobre as águas. É que aquele que vem do monte, e para você entender, esse monte não é um monte de terra, um lugar alto apenas, não. Esse monte nós podemos entender como um lugar secreto com Deus, um lugar
secreto com o Senhor dos Senhores. Um tempo que você tira para estreitar o seu relacionamento com Deus, para se conectar com Deus. Sabe que essa situação aqui foi logo em seguida da grande multiplicação de pães e peixes. Lembra que tinha lá uma multidão e só um rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos? Quem já leu já? Quem já ouviu falar sobre isso? Jesus pega, multiplica os pães, os peixes, todo mundo come. Sabe o que aconteceu ali, pessoal? Uma ação social, trazendo para os dias de hoje. Um evento na igreja, aonde muitas pessoas foram abençoadas. Milhares, inclusive, 5.000 homens, fora as mulheres, esposas, crianças. A Bíblia diz que todos estavam famintos e Jesus matou a fome daquela multidão. Saindo daquele evento, daquela obra social, daquele momento em que Jesus e os discípulos ajudaram milhares de pessoas, Jesus se retira e vai para onde? Fala comigo. Vai para onde? Para um lugar secreto com Deus. Vai orar, vai buscar a presença do Senhor Jesus, do Senhor Espírito Santo, do Senhor Deus. Quando nós fazemos isso também, andar sobre as águas, meu irmão, passa a ser uma coisa natural. E esse andar sobre as águas é viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Pedro desceu do barco para andar sobre as águas, por isso ele afundou. O segredo é de onde você vem para enfrentar o vento contrário. Jesus vinha do monte. Enfrentar o vento, enfrentar as ondas, enfrentar o mar, não era desesperador. Para eles, sim. Aliás, eles estavam vendo fantasma. Tem muita gente. O que tem de irmão vendo fantasma não é brincadeira. Fantasma existe? Fala para mim. Existem? Então, se a Bíblia diz que eles estavam vendo fantasmas, eles estavam vendo coisas que não existiam. Quando falta esse tempo com Deus, aprenda isso, por favor. Quando falta esse momento com Deus, na hora das dificuldades, você começa a ver fantasma. Você começa a ver problemas que não existem. Você começa a ver dificuldades que não existem. Os discípulos no barco, o vento era contrário, sim, e os ventos contrários estão aí. Todos os dias é uma notícia pior do que a outra, sim ou sim? Todos os dias tem um leão para a gente matar. Aliás, um de manhã, um de meio-dia, um de tarde, né, dona Vera? Outro de noite, e não acaba nunca. Mas se vem do monte, se você vem do secreto com Deus, se você tira o seu tempo para se aproximar dele, você não vê fantasma, você não vê coisas que não existem diante de você. Esse relacionamento com Deus, meus irmãos, revela para você que independentemente de como está, você vai chegar do outro lado. Qual era o propósito? Qual era a proposta? Chegar na outra margem. Mas sempre no meio do caminho tem uma tempestade. E nós não sabemos de onde vem, quando vem, mas sabemos que vem. Se o vermelhinho não vem, ele manda alguém. É ou não é verdade? Para cruzar o seu caminho, para tirar o seu foco. Veja que quando Jesus vinha em direção dos discípulos, Pedro, ouvindo ele dizer: ó, sou eu, não temas, é Jesus. Ele disse: bom, se é o Senhor que está aí, então manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Ele queria viver o sobrenatural, mas não estava preparado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para os meus olhos azuis aqui agora. Você sabia
que até para sermos abençoados, temos que estar preparados. Porque se a bênção vem de forma antecipada na sua vida, ela pode virar uma maldição. Sabe aquele ditado que muitos dizem: o meu sonho, pastor, virou um pesadelo. Era tudo o que eu queria, era tudo o que eu mais queria. Eu lutei por isso a vida toda, e quando isso aconteceu, foi só desilusão. Foi sofrimento, foi desprezo, foi amargura. Quando eu tomei posse, eu vi que não era tão importante assim como eu imaginava. E isso em todos os âmbitos. Profissional, pessoas que elas desejam as coisas, as bênçãos, mais que o abençoador. Se você ama mais a bênção do que o abençoador, você vai trocar o abençoador, a bênção, o abençoador pela bênção, desculpa. Vai trocar o abençoador pela bênção. Vai deixar o abençoador aqui e vai se agarrar às bênçãos ali. E quando não acontece como você quer, como eu quero, a gente abandona o abençoador. Quem está entendendo? Quando Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, por um instante algo extraordinário aconteceu, mas não durou muito tempo. Você sabe que tem pessoas que elas não conseguem viver uma vida nova por muito tempo. O que aconteceu com Pedro ali foi algo diferente de tudo. E por que isso não permaneceu? Porque ele não vinha do monte. É aquela pessoa que quer as coisas às pressas, que quer de qualquer maneira, quer de todo jeito, custe o que custar. Ela deseja com todas as forças e não quer saber qual é a vontade de Deus. O senhor quer isso aqui para mim mesmo? Não, porque se eu quero, mas o Senhor não quer, então também não quero, não vale a pena. Você já parou para pensar que se Deus tivesse lhe dado tudo o que você pediu, do jeito que você pediu, você poderia ter se destruído já? As mesmas águas que Pedro andou sobre elas, afogaram ele. As mesmas águas que ele andou sobre elas, afogaram ele. E olha que Pedro era, qual era a profissão de Pedro mesmo? Pescador. Nasceu no mar. Não era para ele estar pedindo socorro. Você vê que ele grita: Jesus, Senhor, me socorre. Eu fico imaginando aqueles amigos no barco, vendo ele andar sobre as águas, dizendo: pô, olha aí, ó, esse aí é o cara. É aquela pessoa que até de repente tem aplausos por um instante, mas não dura muito tempo. Ainda diz assim: é que a alegria de pobre dura pouco, pastor. Diga assim: está amarrado em nome de Jesus. Primeiro que você não é pobre, amém? E não tem que durar pouco não. A alegria do Filho de Deus tem que ser permanente. Que a alegria de pobre dura pouco, mas a alegria de Pedro durou pouco. Aqueles que aplaudiram ele andando sobre as águas por alguns minutos, começaram, eu acredito, a rir dele sendo pescador e morrendo afogado. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que muitas vezes, naquilo que você é perito, você acaba sendo provado. Há quem diga: pastor, eu resolvi isso aqui tantas e tantas vezes, com tanta facilidade, e parece que agora, tudo que eu faço, por mais que eu lute, eu não consigo resolver. Com um telefonema, com uma mensagem, eu resolvia, pastor. Pedro estava se afogando, sendo ele pescador. É que tem horas, abre o teu coração e grava isso, que nem a sua experiência, o seu conhecimento, a sua formação, a sua capacidade pode te livrar. Pedro foi humilde quando ele disse: Senhor, me socorre,
me ajuda, me tira dessa. Jesus pegou ele pela mão, trouxe ele para o barco, deu um puxão de orelha nele, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Olha o problema da dúvida. É a arma mais poderosa do inimigo para tirar você do foco, para desviar você da presença de Deus. Será que muitos aqui também, porque não têm o hábito de ir para o monte? Repito, não é subir um morro, um lugar alto, é você separar o seu tempo, que talvez a sua agenda é tão cheia, né, que corta caminho do monte. Mas o monte tem que fazer parte do seu dia a dia. Jesus tinha acabado de distribuir o pão para aquela multidão. E o que ele fez? Foi no monte buscar o pão nosso de cada dia, dai-nos. Ele ensinou isso para você e para mim. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. A sua família, você que está aqui, entenda isso, precisa de você, da sua oração, do seu testemunho, sabe, da sua força espiritual. Mas se tiver fraco, e se já não ora mais, digamos que Deus escolheu você, para que através de você, Ele salve toda a sua família. Como é que está isso, hein? Como é que está esse processo aí? Você está caminhando para isso? Ou você diz, pastor, nem eu consigo ficar em pé, nem eu estou conseguindo me salvar, pastor. Peraí, Ele não chamou você apenas para fazer algo na sua vida, Ele chamou você para fazer através da sua vida. Amém? Não, vocês não entenderam. Levanta a mão direita e diga assim: Deus me chamou para fazer na minha vida, mas principalmente para fazer através da minha vida. Você é um canal de bênçãos. Amém? Você é um instrumento na mão de Deus. Você pode ver que tem pessoas aí fora no mundo que elas são instrumentos nas mãos do maligno. Você já percebeu que um usuário, por exemplo, um usuário de drogas, ele sempre faz mais um usuário. Ele sempre está insistindo ou chamando alguém para usar junto com ele. Um alcoólatra, normalmente, faz outro alcoólatra. Sempre está insistindo para que alguém sente e beba com ele. Uma prostituta, normalmente, faz outra prostituta. E eu não estou aqui menosprezando, viu, pessoal? Eu não estou aqui discriminando quem vive nessa vida. Pelo contrário, só a nível de exemplo eu estou falando isso. Um ladrão normalmente forma outro ladrão. Porque o maligno tem instrumentos nas mãos dele para gerar outros filhos para ele. Quem está entendendo? Quem está comigo aqui? Então por que aqueles que são de Deus não vão formar outras pessoas de Deus? Com o seu testemunho, com as suas palavras, com a sua oração. Porque talvez você diga, mas pastor, eu já convidei, eu já falei para largar essa vida, já falei para deixar isso para lá e não me ouve. A sua oração vale mais do que 1000 palavras. Quando você intercede por alguém, Satanás não põe mais as patas sujas dele sobre a vida desse alguém. Diga glória a Deus. O problema é esse, é que enquanto nós estamos preocupados em chegar do outro lado, em partir para mais um evento, para mais uma festa, para mais um episódio, porque os discípulos estavam fazendo a obra, eles estavam sendo ali obreiros do Senhor Jesus, do Mestre, ajudando pessoas, orando por pessoas. Mas quando chegou a vez deles usar a fé para eles começaram a ver fantasma. Eu sendo pastor, obreiros, você membro da igreja há um tempão, não quer dizer que você está garantida
no âmbito espiritual, se você não buscar, sabe, chegar o nível espiritual de você falar assim: olha, eu poderia, é meu horário de almoço agora, mas eu ainda não fiz a minha leitura diária, eu ainda não fiz o meu devocional diário, eu ainda não fiz a minha oração diária, então eu vou sacrificar o horário de descanso e vou fazer isso agora. Não corta caminho. Jesus foi ao monte, mesmo depois de um evento grandioso. Os discípulos não. Talvez você ora, você intercede por tanta gente. A gente, para usar a fé para os outros, é tão legal, né? Já percebeu que quando é para você falar para os outros é fácil? Você poder olhar para a pessoa. Vocês são lá do jantar de terça? Que bom que vocês vieram aqui. Eu estava reconhecendo vocês. Vem mais alguém de lá? Olha que bacana, que legal. Você trouxe eles, Rafa? Parabéns. Deus abençoe vocês. Deus tem algo muito grande para fazer na vida de vocês. Amém? Depois eu quero orar com vocês. Você já percebeu que para a gente falar para os outros o que fazer é tão fácil? Mas quando chega a nossa vez, quando chega a nossa hora, quando o problema é com a gente, normalmente a gente não usa a mesma fé que usamos para abençoar a vida dos outros. E eu falo isso para você com propriedade. Eu, para orar pelos outros, sou muito bom. Eu, para falar como resolver o problema dos outros, sou muito bom. Mas quando é para resolver os meus, tem mais alguém aqui que é assim também? Para não ficar sozinho, faz assim com a mão, deixa eu ver. Quando a gente está passando, uma vez, vou contar um testemunho aqui para você. Lembra, amor, quando a Bruna era, cadê a Bruna? A Bruna era pequenininha e ela tinha um problema gravíssimo de garganta. Ela tinha as amígdalas, como é que é o problema lá? Amígdalas gigante. Então ela tinha inflamação a ponto dela desmaiar com falta de ar, quase morrer. E o médico chegou a dizer para a gente que se nós não fizéssemos uma cirurgia, a gente ia acabar encontrando ela morta a qualquer hora. E eu orava, e eu pegava ela no colo, vinha no altar, eu fazia o culto, a reunião, colocava a mão na cabeça dela, na garganta dela: ó Deus, cura minha filha, ó Deus, cura ela, eu não aceito. E parece que cada vez ficava pior. Eu não queria marcar a cirurgia, eu não aceitava aquilo, sabe? Poxa vida, se Deus cura tanta gente, por que não cura minha filha? Está aí quase morrendo, sem respirar. E aí o médico foi, marcou a cirurgia, e na última semana que antecedia a cirurgia, eu peguei ela no colo, vim no altar, fiquei uns 30 minutos orando. Ó Deus, cura ela, se o Senhor ouve a minha oração, se o Senhor é comigo, me ajuda. Acho que uns 10 minutos depois ela teve uma piora. No culto à noite, veio uma senhora, uma mãe, pedir oração. Disse assim: pastor Mário, estou com a minha filha aqui que tem um problema sério. Ela tem amígdalas gigantes, pastor. O senhor ora pela minha filha para ela não precisar fazer cirurgia? Eu cá comigo, se eu orando pela Bruna, eu estou com o mesmo problema que essa mulher, mas eu vou orar. Coloquei as mãos na criança, fiz uma oração de 30 segundos. A mulher foi para casa. 5 dias depois, ela me liga: pastor, minha filha foi curada, pastor. Não tem nada, o médico disse que não precisa fazer cirurgia, sumiu a inflamação. E a Bruna continuava com a cirurgia marcada. Resumindo, ela fez a cirurgia, tirou as amígdalas gigantes. E a impressão que eu tinha naquele momento era de fracasso, que a minha oração não tinha sido atendida. Mas você percebe que quando a gente ora por causa própria, a gente usa mais o sentimento do que a fé? Quando você vai orar por um filho seu, pelo seu casamento, pela sua família, você coloca mais sentimento do que fé? Quando Pedro, vou voltar aqui para a palavra, não posso fugir dali. Quando Pedro desce do barco, ele estava só andando pela fé.
Mas quando ele olha para o vento, para a força do vento, para o tamanho da onda, ele começou a duvidar, ele começou a sentir medo. Quando você deixa a dúvida ou o medo ser mais forte que a sua fé, você naufraga, afunda. A oração com sentimento não tem poder. Quem está entendendo? A oração com sentimento não funciona. Eu tenho tantas experiências de ter orado com sentimento, anos, e não ter resposta. E uma oração de fé, com determinação, com ousadia. Lembra de Elias? Ele orou 7 vezes para chover, que é uma coisa natural. Mas a Bíblia diz que teve um momento que ele orou 32 segundos e caiu fogo do céu, que é coisa impossível humanamente falando. Então, quando você está na fé, quando você vem do monte, quando você tem o seu secreto com Deus, quando você separa o seu tempo para se encher da presença dEle, não tem nada que seja impossível, não tem nada que causa desespero para você. Vai ter gente do seu lado se descabelando, e você vai lembrar do Salmo 91, caia 1000 ao teu lado, me ajuda aí, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, nenhum mal te sucederá. Quem crê nisso? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Repito, é que tratando-se de você mesmo, muitas vezes você quer orar com o sentimento, com pena de si mesmo. Há quem diga: eu não mereço, pastor, Deus não me abençoa porque eu não mereço. Não é por mérito, nenhum de nós merecemos, é por causa do que fez Jesus lá na cruz. É pela graça, não é de graça, mas é pela graça, pelo que Ele fez. Ele pagou o preço, Ele fez o que ninguém poderia fazer e jamais fará por você. Ele já pagou, Ele já levou toda a dor, Ele já tirou o sofrimento. Diga glória a Deus. Você, quem tem filhos aqui? Quem é pai ou mãe? Você daria o seu filho para morrer no lugar de um assassino? Você daria seu filho para morrer no lugar de um homem honesto, então? Daria? Tem lá um homem justo sendo incriminado injustamente. Ele não cometeu o crime. Aí alguém diz assim: ô dona Vera, dá o teu filho para morrer no lugar dele que a gente libera ele. Daria? Não daria? E se fosse o pastor Mário? Ué? Sério? Cruz credo. Que ruim que a senhora é. Não daríamos. Mas Deus, que coisa maravilhosa, deu Jesus para morrer no seu lugar, para sofrer no seu lugar. Então não é porque você merece, não é por causa de você, é por causa dele. É tudo sobre Jesus, diga bem. Não é por causa de você, é por causa dele. Não é pelo que você é que ele vai te abençoar, é pelo que ele é que ele te abençoa. Não é pelo que você é que ele vai curar você, é pelo que ele é pelo que ele fez. E vou mais longe, não é pelo que você fez ou deixou de fazer que ele vai te abençoar ou não, é pelo que ele já fez. Então já está pronto. Ele disse: está consumado. Lembra? 3 da tarde, lá no Monte Calvário. Ele disse: está consumado, está feito. Ninguém pode revogar. A diferença diante dos problemas, se você vai ter êxito ou se você vai ter fracasso,
é de onde você está vindo. Se você está vindo de um barquinho ou se você está vindo do monte. Porque quando Jesus, que vinha do monte e viu a tempestade, andou sobre as águas. Pedro, que vinha do barquinho, quando desceu, começou a afundar. Quem está entendendo? Mas sempre tem Jesus para estender a mão. Se você naufragou, se você, vacilou, e você reconhece, você é humilde para reconhecer e gritar pedindo socorro, ainda que os outros riem. Pedro não estava preocupado se os amigos dele do barco iam zombar dele. Ele queria ser socorrido por Jesus. A Bíblia diz que ele estendeu a mão, olha lá, gritou: salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas nem que seja para me repreender, desde que me estenda a mão, glória a Deus por isso. Amém? Diferentemente de muitos amigos que você já teve, que quando vê a pessoa perto do precipício, vai lá e ajuda a cair logo de uma vez, dá um empurrãozinho logo. Diferente é o nosso Senhor Jesus. Depois você vai ver Êxodo 17. Já estou indo para o final já, viu, pessoal? Vocês estão comigo aí, gente? Que bom. Êxodo 17. Coloque aí, verso 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, subiram para o monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia o inimigo. Só para você entender, o povo de Israel indo em direção de Canaã, no meio do deserto, vem Amaleque. Estava ali Moisés, os líderes, Moisés, Josué, Arão e Hur. E Deus disse para Moisés: Josué vai pelejar, vai pegar a espada e vai lutar. E você, Moisés, vai pegar a mão de Arão, de Hur e vai subir o monte. A Bíblia diz que quando Moisés lá no monte levantava as mãos, Josué vencia o inimigo. Quando ele cansava, ele baixava as mãos, ele deixava de orar, ele parava de profetizar, os inimigos prevaleciam. Sabe, o monte, o estar conectado com Deus, pessoal, tem que fazer parte do seu dia a dia. Você já percebeu que quando você está orando, profetizando, louvando, cantando, meditando na palavra de Deus, os problemas se tornam nada? Agora, pensa o contrário. Quando você começa só a falar derrota, só murmurar, reclamar, os problemas aumentam de tamanho. Começa a ver fantasma. Sim ou sim? Começa a fazer tempestade num copo d'água. Tem gente que arruma problema para resolver. Eu nunca vi isso. Nós somos terríveis, pessoal. A gente tem um dom de arrumar problema, caçar problema, para a gente ter que resolver depois. Comece a levantar suas mãos. Faça isso agora, levanta as mãos. Começa a levantar suas mãos e começa a profetizar naquela causa, amém? Começa a profetizar na sua casa, no seu trabalho. Começa a profetizar no que está dando errado. Pode baixar. Quando Moisés baixava as mãos, a Bíblia diz que os inimigos prevaleciam. Sabe o que eles fizeram? Colocaram uma pedra, Moisés sentou. Aqui o 12. As mãos de Moisés eram pesadas e se tomaram então uma pedra, puseram por baixo dele. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Um segurou a mão dele de um lado, outro segurou a mão dele do outro lado. Eu quero dizer para você o seguinte: veja quem é que anda do seu lado. Observe quem você coloca do seu lado, com quem você anda. Se essa pessoa, quando você precisar que ela levante você, ela vai te levantar. Porque se ela não tem esse hábito, ela não serve para andar do teu lado. Se as pessoas com quem a senhora, o senhor, você moça, rapaz, tem andado, colocam você para baixo, você está andando com gente errada.
Arão e Hur estavam com Moisés. Moisés cansava. Eles levantavam as mãos dele. Quem você tem do seu lado? Porque tem pessoas... Aliás, Jesus, em outras palavras, ele diz isso. Os bons costumes mudam dependendo com quem você anda. Aí inventaram o ditado: me diga com quem tu andas. Arão e Hur sustentavam Moisés. Josué pelejava. Era uma família da fé. Se tem irmãos dentro da igreja que você costuma conversar, e sempre que você conversa com esse irmão, porque tem os irmãos e tem os irmãos também, ele desanima você, não compartilhe mais as suas lutas com essa pessoa. Cá entre nós, vou falar só para você, não conta para ninguém. Mas tem gente que, se você ficar muito tempo perto dela, ela te contagia com um espírito de opressão, parece. Você sai de perto dela, parece que você sai com um caminhão nas costas. Quem já percebeu isso? O que eu faço? Ora pelo irmão. Ora pela irmã. Observe quem anda ao seu lado. Levante mais as suas mãos e ore e profetize mais sobre a sua vida. Feche a boca se for para murmurar. Amém? Não fale. Não diga uma palavra sequer que dê força ou legalidade para Satanás agir na sua vida. Pare de ver coisas que não existem. Criar problema para ter que resolver depois. Vai para o secreto com Deus. Faz o que esses homens eles fizeram. Em nenhuma batalha você vai perecer. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos que ser uma fonte a jorrar, não um poço cheio de entulho. Amém, igreja? Quando a gente para de jorrar, a gente começa a receber entulho. Deixe o Espírito Santo fluir através de você. O mundo está carente de pessoas com o DNA de Deus, com a essência do Espírito Santo, que sem falar uma palavra constrange quem está fazendo coisa errada. Porque eu falei outro dia aqui, não falei? A gente tem o hábito de ficar sempre apontando o que está errado, né? Julgando o que está errado. Isso não resolve. Você sabe que a melhor forma de você denunciar um prédio torto não é você falar que ele está torto. Vai lá e constrói um reto do lado dele. A melhor forma de você falar que alguém está errado não é você ficar apontando o dedo e falar você está errada. É você fazer o que é certo. E essa pessoa vai se constranger perto de você. Porque tem mulher, tem esposa. Vou falar mal da esposa aqui um pouquinho, só um pouquinho, tá bom? Que ela vive dizendo que o marido dela está errado. Só faz tudo errado. Você faz tudo errado. E só está piorando. Parece que ele fica pior. Quanto mais fala, mais errado ele faz. Quer constranger ele? Não diga para ele que ele está errado. Faz você o certo. Quer constranger a sua esposa? Faz o certo. Quer constranger o seu colega de trabalho que vive falando, só falando... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não é o lugar. Só falando porcaria. E você não quer mais ouvir aquilo. Constranja falando o que é bom. A melhor forma de você constranger a injustiça, denunciar a injustiça, é você ser justo. Quer denunciar o pecado? Não faz que nem aquele pessoal que trouxe a mulher adúltera, nua, para Jesus e disse: ó, tem que matar ela a pedrada, porque a lei de Moisés diz isso. Jesus não acusou ela. Jesus só disse: tá bom, então vamos fazer o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele denunciou o pecado de todo mundo sem falar do pecado de todo mundo, só sendo justo.
para denunciar o que está errado, façamos o que é certo e sigamos em frente. Glória a Deus, igreja. E aí o inferno inteiro não vai ser um problema para você. Pelo contrário, o diabo não tem que ser um problema para mim, eu tenho que ser um problema para ele. Não é ele que tem que me incomodar, eu é que tenho que incomodar ele. Não é ele que tem que tirar a minha paz, eu que vou tirar a paz dele. Porque se há luz em você, ele odeia a luz. Ele odeia a luz. Então ele não vai chegar perto de você, ele vai querer distância da sua vida, em nome de Jesus.